E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e eu só vou ser salvo se eu for santo por completo. Aqui quem fala é o Alex Araújo, prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Quero deixar aqui uma frase de um brother do passado que fez algo muito grande para a nossa teologia, que é: considero o mundo inteiro como a minha paróquia, John Wesley. Alegria tremenda estar aqui. E eu não sei se John Wesley, em algum momento na vida dele, ele imaginou que seria chamado de brother do passado. Mas, tranquilo. Eu pensava que era o cuscuz. Né? Não, ele se balançou no túmulo agora, pensando em vir aqui resolver essa parada. Mas, uma alegria estar aqui, mas eu já cheguei na bronca, porque Cuscuz Cast, eu imaginei aqui, vai ter de todo tipo de cuscuz, com charque, com linguiça, com ovo, e o meu preferido que é o cuscuz com leite de coco. Mas não vi nada, cara. Aí leite realmente, mas estamos aí. Estamos aqui para contribuir. Deixemos essa bronca com a patroa. Massa, massa. Gente, vamos iniciar o episódio 8, né? O episódio falando sobre o movimento de santidade. É o primeiro episódio da nossa história em que vamos falar de um movimento de avivamento, né? Não, é muito massa e muito interessante. E quando pensamos nesse tema e pensamos no nome, o primeiro nome que veio foi o reverendo Jademir Moura. Eu sou muito suspeito de falar, né? Eu fui aluno dele no seminário e é com muita alegria de tê-lo aqui conosco e com certeza, gente, você que vai estar nos escutando nesse exato momento, compartilhe esse material. Eu creio que vai ser vai ter material de elevadíssima qualidade e de informação sobre esse movimento que não somente se tornou um movimento, mas sim uma realidade para os dias de hoje também. É verdade. Verdade. Mas antes disso, com a palavra a patroa. Que isso? Tá estranhando? Não é com a palavra patroa, não. Esse mês agora quem manda é nós, Alex. A gente vai falar. Então, galera, nesse mês de novembro, a gente é que vai passar o recado aqui para vocês, dos nossos mantenedores. Olha, porque Renata, a patroa, ela tá muito ocupada. Eu vou mandar o áudio que ela acabou de mandar aqui pra gente. Nós vamos juntos caminhar nessa saga. Olha vai a saga aqui. Mesmo, cara? Vou sim. Ela vai ficar invocada comigo. Olha aí. Amor, tem uma barata do tamanho... Meu Deus, ela é muito enorme. Eu não vou conseguir matar. Ela tá olhando pra mim. E aí, gente, ela tá nesse exato momento numa briga, num conflito lá em casa contra uma barata que está olhando pra ela, segundo ela tá falando. Então, por isso que ela não pôde vir aqui. Só estamos justificando a ausência dela. É, só justificando. Ela está ocupada nesse exato momento. Pois é. Então, com a palavra da patroa, que é o nome daqui, né? A gente vem falar aqui pra vocês. Alex, com R$10 a gente pode fazer o quê, velho? Vamos lá. Um caldo de cana e 2 coxinhas. Boa. Você pode tomar uma Coca-Cola de 1 litro com uma coxinha. Ou você... Coca-Cola tá cara pra caramba, velho. 7 conto, velho. Tá valendo ouro. Aí, o negócio tá brabo. Você pode também uma meiota no cinema a R$8,50, dependendo qual cinema você vai. E qual dia, né? E qual dia. Só pode ser um dia específico. Normalmente é um horário que você não pode porque você está trabalhando. Pois só dá para estudante mesmo. Então, galera, é o seguinte. Você com R$10 por mês, você pode estar ajudando a gente, nos mantendo no nosso programa. Não sei se vocês sabem, a gente grava aqui na faculdade que o nosso brother Alex, que faz jornalismo, para dar um tom de seriedade aqui nesse podcast, para que a gente possa ver assim, existem profissionais de jornalismo aqui. Ou não, né? Alex, ele faz jornalismo, então ele usa o espaço da faculdade que ele estuda para gravarmos o programa. Graças a Deus, Deus tem dado essa oportunidade. Entretanto... Tô quase chorando, velho. Oi? Deu lágrimas aqui agora. Bota um fundinho musical bem triste, mano. Então, pessoal, é o seguinte. A gente quer falar com vocês porque a gente está querendo ter uma estrutura cada vez melhor. Não que essa seja boa, essa é excelente. Mas a gente quer ter uma estrutura melhor. A gente quer ter condições, por exemplo, de fazer algumas entrevistas online, de gerar eventos e outras coisas. Ou até ir, né? Onde está o entrevistado. Ou até ir onde está o entrevistado, por que não? Né? Então, com R$10 por mês, através da nossa plataforma Padrim,
você pode entrar em contato e fazer parte do nosso Clube do Cuscuz também. Existem lá mais outras 3 formas de financiamento. Então é só você acessar padrim.com.br/cuscuzcast. Padrim, P-A-D-R-I-M. padrim.com.br/cuscuzcast. Você pode estar ajudando a gente aí. E outra coisa também, continua o nosso e-mail, né? cuscuzcast@gmail.com para dúvidas, para que mais? Sugestão de pauta, reclamação também. Pode reclamar, viu? Pode reclamar. A sua reclamação também a gente vai escutar, ou não. Ou não, né? Depende aí. Depende do nosso dia. Depende, viu? Então, vocês vão estar lá, tá certo? Vamos voltar aí para a nossa entrevista, que vai ser muito massa, beleza? Tchau, tchau, gente. Beijo na unha do dedinho da mão direita. Tchau. Bem, pessoal, estamos aqui com o pastor Jademir Barbosa, pastor da Igreja do Nazareno, para bater um papo sobre o movimento de santidade. Para mim é uma novidade, gente. Eu fiquei sabendo sobre o movimento de santidade, assim, mais através do meu irmão Alex, aqui que está aqui com a gente, que apresenta comigo, que pensamos juntos esse programa. E a primeira pergunta que me vem é o seguinte, pastor, quando que se iniciou, qual foi a data, quando se iniciou esse movimento de santidade e quem foram os personagens que a gente poderia destacar que contribuíram para esse grande movimento da história? Bom, eu dou aula de História e Governo da Igreja do Nazareno. E quando o pessoal fala de quando surgiu a Igreja do Nazareno, eu digo que ela surgiu lá em Cristo. E certamente o movimento de santidade, ele também surgiu em Cristo. Não é verdade? Se a gente for buscar isso na história da igreja, a gente vai ver que já era a intenção do Senhor que o seu povo fosse um povo realmente santo. Mas o movimento de santidade que é conhecido pela comunidade evangélica datou de mais ou menos 1730, 1700, chegou até 1750, ainda havia muita imoralidade, muita sujeira, principalmente onde surgiu esse movimento, que era na Inglaterra, não é? Os seus precursores, John Wesley, George Whitefield, ou Whitefield, depende de como o povo prefira pronunciar, e Charles Wesley também, mas não somente eles, né? Tinha um clube santo que era chamado ali, e esse povo conseguiu realmente impactar a Inglaterra, e na realidade, depois disso, esse movimento, ele ganhou o mundo. Massa, a gente já vê que tem 3 feras aí no meio do processo e são irmãos que contribuem em outras esferas, em outras denominações. É verdade. É algo muito mais do que um movimento de uma linha de raciocínio ou denominacional, né? Isso é muito bom. É verdade. Interessante. Verdade. E, pastor, nos fale, qual foi o cenário que esses homens encontrou dentro daquele momento ali? Como é que a sociedade estava se comportando referente a surgir essa necessidade dessa pregação, desse novo ensino, entre aspas, claro? Quando eu penso no movimento de santidade, eu vejo uma manifestação da graça de Deus, a manifestação do amor de Deus, e Deus mostrando que, por pior que seja o cenário, é sim possível que haja uma manifestação do Espírito Santo, uma manifestação real da presença de Deus, poder transformador do Senhor. Então, a Inglaterra, no século XVIII, ela personificava a maior podridão moral que se possa pensar. Eu posso pensar nos dias de hoje no Brasil e eu vejo uma podridão moral tremenda. A moralidade vai caindo a cada dia, os padrões éticos vão cada vez mais baixo. E aí eu penso que há ainda esperança, porque se houve esperança para a Inglaterra do século XVIII, certamente há esperança também Amém. Para o nosso Brasil. Amém. Com certeza. O senhor fala aí da questão contextual, falou do Brasil, que há esperança, lá atrás também existia isso, mas aí a gente leva, claro, né, que um movimento desse com certeza deve ter influenciado, deve ter impactado todo um contexto de Inglaterra ali em 1730, né, 1750. Quais foram os impactos, tanto no âmbito
espiritual, social, pessoal, tanto da igreja como da sociedade em geral, assim, como a gente pode... Amém. Certamente uma transformação tremenda. Quando a igreja, antes desse avivamento, ela estava vivendo um período de podridão tão grande que, quando George Whitefield ele começou a incomodar o clero, quando começou a incomodar a liderança da igreja, eles sugeriram para que ele perdesse voz, para que ele perdesse o poder de persuasão, transformar ele num bispo. Seria algo como transformar ele hoje num ministro do STF. Né? Vamos dar assim, poder para ele... Não é nem a questão do poder, é dizer assim, vamos associar ele a essa podridão que ninguém ouve. Então, quando disser assim, não, ele é um ministro do STF, ninguém vai querer ouvir esse cara. Ele é um bispo da igreja. Os bispos, todos eles têm uma podridão moral que ninguém realmente quer ouvir. Haviam pregações que eram feitas para bancos vazios. A igreja, muitas vezes, estava pregando, os pastores, os bispos e tal, pregando para bancos vazios, sem ter ninguém na igreja, porque o povo já não acreditava. E aí, depois desse avivamento, depois que começou esse movimento de santidade, que não foi uma coisa repentina, não foi uma coisa automática, deu muito trabalho, foram muitas lutas, muita renúncia, muitas horas de busca de Deus, oração, para que realmente houvesse essa manifestação do poder de Deus, essa manifestação da graça de Deus, transformando vidas. Eu sei de histórias de pessoas que pararam fábricas, né? Pastores pregando no poder do Espírito mesmo, que pararam a fábrica para todo mundo vir, ouvir, e essas pessoas eram convertidas muitas vezes simplesmente pela presença restauradora do Espírito Santo. Quando eu digo isso, o Finney, por exemplo, ele pregava e, em alguns momentos, nessa fábrica, por exemplo, havia um barulho tão grande que as pessoas não conseguiam ouvi-lo, mas sem ouvi-lo as pessoas eram transformadas, simplesmente pelo poder restaurador do Espírito Santo. Então, houve uma mudança em toda a Inglaterra. Houve uma mudança, e aí atingiu a Escócia, a própria Irlanda, e alguns anos depois chegou aos Estados Unidos, que é justamente o que redunda no surgimento da Igreja do Nazareno, que a Igreja Nazarena tem uma característica, assim, na verdade, duas características que eu acho sui generis. Ela nasceu como resultado de um avivamento, não é toda a igreja que nasce dessa forma, e ela nasceu da união de algumas igrejas. E a gente vê tanta gente aí nascendo de divisão. Então, isso traz uma bênção de Deus sobre a Igreja do Nazareno que a gente quer realmente levar adiante, como resultado desse movimento de santidade. Que massa, que massa. É interessante, né? Porque o pastor Janine me falou da questão de entregar um cargo para o Whitefield, para dar a ideia do seguinte, não, ele também é uma laranja podre. Exato. Né? E aí, quando a gente acompanhou nas últimas 3 semanas aí sobre a reforma protestante, os pré-reformadores, a igreja, para tentar... diminuir a voz desses caras, o que ela faz? Ela começa a denegrir a imagem. A estratégia só muda, mas a tentativa de denegrir alguém que vem com a ideia nova continua. Né? É aquele velho muda... discurso. Não tem um argumento para ir debater o conceito, o que está sendo ensinado, então eu vou atingir a imagem da pessoa. Só muda a prática. De guerra. E é interessante também que avivamento, volto a falar uma coisa que eu falo para muitos amigos meus. Avivamento não é manifestação de culto. Avivamento é quando a igreja ela consegue influenciar e sair da esfera da igreja, da instituição. Uma coisa muito importante dentro disso que você está falando, a questão do verdadeiro avivamento, né? Quando a gente fala de um movimento de santidade, por isso que eu disse, não é uma coisa que surgiu simplesmente em 1730, era algo que Deus vinha trabalhando no coração do povo. Esse é o desejo de Deus, é o propósito de Deus, que é salvar pessoas, é transformar a vida de pessoas. Mas o verdadeiro avivamento, ele tem como base a palavra. Ele pode vir como
resultado de uma emoção, uma comoção, uma mensagem que leva você realmente a perceber o quanto você está distante de Deus, mas se não houver a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira pregação da palavra, mostrando o quanto nós realmente estamos distantes do projeto que Deus tem para nós e que o caminho é Jesus Cristo, nada disso vai se estabelecer. Esse avivamento, em particular, ele se estabeleceu por conta de duas doutrinas que eu chamo, alguns teólogos chamam de doutrinas gêmeas, que têm um papel fundamental. Ele chegou até os nossos dias porque algumas igrejas, elas estabelecem a questão da inteira santificação, no sentido de que Deus tem um projeto para arrancar o domínio do pecado sobre as nossas vidas, e também o resultado disso, que é você poder se aproximar mais de Deus e viver esse projeto de Deus, que é chamada a doutrina da perfeição cristã. As duas coisas falam de um patamar que muitas vezes a gente isso não é alcançável. Inteira santificação. Não está falando que quem tiver essa inteira santificação não vai nunca pecar. Não é isso que está dizendo. Está falando que é inteira porque a semente do pecado é arrancada pelo poder restaurador do Espírito Santo. Uhum. E a perfeição cristã também não quer dizer que você vai ser perfeito no patamar de Deus. Perfeição de Deus é uma coisa, a perfeição dos homens é uma coisa totalmente diferente. Mas essa doutrina, ou essas doutrinas juntas, elas fizeram com que esse movimento de santidade chegasse até os nossos dias. Uhum. E aí cabe a gente fazer com que esse movimento também possa perdurar e possa alcançar outras gerações. É muito interessante, pastor, que quando a gente vai ter acesso ao que a história diz, e a gente consegue detectar, por exemplo, a mensagem de Whitefield, ela não foi bem interpretada pela própria igreja, tampouco até o próprio John Wesley e Charles, que chegaram ao ponto de não terem acesso às suas próprias igrejas mães. Sim. Né? E vendo os documentos, retrata que John Wesley entrou em tristeza, porque existia-se uma mensagem de urgência e que essa mensagem foi negada na época pela igreja e que foi bem recebida pelos que estavam de fora. É verdade. Isso que é encantador. Isso que nos atrai a olhar com os olhos sobre até qual é a qualidade, qual é a mensagem que nós estamos hoje divulgando. Né? Domingo passado, eu tive a oportunidade de levar uma palavra e refletir ali sobre a mensagem de Jesus, que é a mensagem de Cristo, e ele é a excelência da santidade, ao qual se existiu um homem santo na terra, esse foi Cristo Jesus. Amém. E a mensagem dele atraía publicanos e pecadores, como também os religiosos. E todos eram atraídos para ouvi-lo, seja aqueles tipo, cara, até esse momento, nós não tínhamos nenhuma identificação com essa estrutura religiosa do momento. Mas esse homem tem algo diferente. Ele tem uma mensagem que nos inclui também e que essa inclusão faz a transformação. Verdade. E aí, através daquela parábola do filho pródigo, que é direcionada a esses dois públicos, o filho mais novo, publicano e pecadores, e o irmão mais velho seria, então, o caso dos religiosos. E é muito interessante essa mensagem que nos faz refletir quem a nossa mensagem hoje está atraindo. Porque o Whitefield, John, Charles e outros homens, através da mensagem, atraíam os pecadores. E criavam uma barreira com os religiosos. Jesus, a mesma coisa. A pergunta hoje é, a quem a nossa mensagem está atraindo? Será que a nossa mensagem ainda é atrativa para os publicanos e pecadores? Ou nós só estamos alimentando os nossos guetos religiosos? Tim Keller, por exemplo, em Igreja Centrada, ele defende a ideia de que a pregação do evangelho ela tem que ser para os dois públicos. Tem que ser uma pregação que atinja os dois. E se a gente for olhar, não é difícil, não. Entendeu? O que falta, às vezes, é só a gente movimentar a massa cinzenta que Deus deu para a gente, né? E dizer assim, vamos pensar a igreja. Qual é o nosso ponto de impacto para a sociedade? Quais são as perguntas que a sociedade tem? Aí a gente leva para a questão de igreja missional lá atrás. Isso. Você vê como o evangelho se encaixa, né? Um negócio muito... É de Deus mesmo.
Certa vez eu ouvi alguém dizer que uma boa mensagem, ela tem de poder ser pregada nos portões de Auschwitz. Ou seja, você pregar para aquele povo que estava sofrendo e morrendo ali no Holocausto, perdendo todos os seus direitos, perdendo a sua vida, a sua saúde, a sua dignidade. E aí você pregar ali, cara, isso é desafiador. Porque é muito fácil você chegar hoje e dizer assim, Deus vai te dar tudo e vai pagar tuas contas e vai resolver. Não pagou as minhas ainda não. Todas não pagou ainda não. Então tem muita Deus coisa. não veio sobre a sua vida, irmão. É verdade. Tá em pecado. É verdade. Eu fico... Logo jogando, né? O Alex estava falando sobre a questão da religiosidade. Jesus enfrentou isso, né? Porque os judeus da sua época não aceitavam a sua mensagem. E tem um momento que eu acho muito lindo na Bíblia, que é quando Jairo, aquele que era principal da sinagoga, a filha dele está morrendo e morre, e aí ele chega para Jesus e diz assim, eu preciso que o Senhor vá lá, minha filha está morrendo. E aí ele vai contra tudo que ele defendia, ou as pessoas, os líderes da igreja defendiam ali, e ele diz, eu não estou nem aí para a questão da minha religiosidade. Eu quero esse Jesus que transforma vidas. Eu quero esse Jesus que ressuscita os mortos. Esse Jesus, eu quero ele na minha casa. E isso aí é movimento de santidade. O movimento de santidade começa ali na vida de Jairo. Porque ele era religioso, era um dos principais na sinagoga, mas a religiosidade dele ou a religião dele não estava resolvendo as coisas que ele precisava, que só Jesus podia resolver. E a gente hoje precisa também viver isso e pregar isso. As pessoas precisam conhecer esse Jesus. E no caso, pastor, porque desde 2002, quando esse pecador miserável teve um encontro com um carpinteiro gracioso, eu venho escutando sobre a questão do avivamento. Sim. Eu acho que desde 2002, a cada momento... Desde 2002, a cada momento, principalmente muito atrelada à questão do movimento musical. Eu não sei como, como é que é essa definição, de que a cada momento, né, da música no nosso país sempre estava se atrelando à questão que estava chegando o avivamento, e as profecias desse avivamento sempre pequeno, né? Através das músicas. E aí, quando nós pensamos no movimento de santidade que se originou dentro de um clube, que instigou aqueles camaradas a meditarem na palavra, e quando nós vamos ver todos os avivamentos, a história do avivamento só aconteceu através da descoberta das Escrituras, isso desde o Antigo Testamento. Sim. Desde quando o menino Josias ali, quando levam ali as Escrituras, ele olha, meu Deus, nós estávamos errados até agora. Dentro do templo. Né? A palavra perdida dentro do detalhe. Dentro do templo, isso aí é... Gente, muito significativo. Vamos fazer diferente, pedir perdão e se voltar novamente para as Escrituras, e aí acontecia uma transformação. E essa transformação ela não ficava retida simplesmente a cultos. Existia uma transformação social, né? Todos o que está ao redor daquele templo eram impactados. E isso aí é a minha pergunta, porque vendo esses relatos desde do Antigo Testamento, Novo Testamento, a história dos avivamentos, a contribuição e o avanço do movimento de santidade, que levantou grandes homens, grandes pregadores, e que hoje nós podemos pensar sobre eles, qual é o avivamento que nós estamos passando hoje, pastor Jademir? Esse movimento de cultos alucinógenos, nós promovemos uma alucinação num período de 1h30, 2 horas, e que impacto a nossa mensagem de hoje está causando dentro da nossa sociedade? E se está causando, né? Essa é a pergunta. Deus sempre tem um remanescente. Quando você pergunta que avivamento nós temos vivido hoje, eu pergunto, será que nós temos vivido avivamento hoje? Eu vejo tanta coisa acontecendo, esses cultos alucinógenos, como você disse. Será que a gente realmente está apontando para Cristo, a gente está apontando para a cruz, a gente está apontando para o quanto nós estamos distantes de Deus? Porque quando Josias encontrou a palavra,
ele percebeu o quanto estava distante de Deus e levou isso ao povo. O povo percebeu o quanto estava distante de Deus e houve um avivamento. Quando o profeta Elias, ele durante 3 anos e meio, ele disse, olha, segundo a minha palavra, não vai haver chuva em Israel, ou seja, não vai haver bênção de Deus sobre o povo que vivia basicamente da agricultura, né, e cuidando de animais e plantas ali. Isso a gente precisa de água. 3 anos e meio sem chuva. E o profeta diz, segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Não sei se você já parou para pensar que o povo estava buscando Baal. Baal era tido como o deus da agricultura. E no momento que o profeta de Deus diz, eu vou amarrar as mãos do Deus da agricultura, porque ele não vai poder abençoar vocês. E ele faz aquele desafio lá do Monte Carmelo, e ele diz assim, para que o povo saiba que tu és Deus. Avivamento é isso. Quando o povo sabe que o Senhor é Deus. Eu vinha no percurso até aqui pensando sobre a sua responsabilidade. Eu ainda não conhecia o irmão Ediel, Ediel, ainda não conhecia o Ediel, mas a sua responsabilidade, Alex, pastor Alex, da questão da música. Você falou nisso aí. Como é um instrumento importantíssimo a música no avivamento. Como é importantíssima a música em trazer o povo de volta a Deus. Eu vivi uma experiência que mudou o meu conceito de culto. Vamos dizer assim. Eu estava na escola dominical, na nossa igreja, lá em Piedade, e o Ministério do Louvor cantou 3 músicas antes de passar a palavra para mim. Quando eu fui levantando da cadeira, aí o Senhor falou claramente, disse assim, onde está a adoração? Aí eu parei no meio do caminho, indo para o altar, para o púlpito, eu parei e disse assim, como assim, onde está a adoração? Acabamos de adorar. E aí aquela pergunta veio de novo, onde está a adoração? Aí eu parei e fui ver quais eram as músicas que nós tínhamos cantado. E eu me lembro que uma delas era Restitui. Nada contra Restitui, mas não é adoração. E as outras 2 estavam no mesmo patamar. Me perdoe, pastor. Eu tenho não, tudo contra Restitui. Eu também não curto, não. Tudo bem. Isso aqui é um programa. Então, melhor colocando, também tenho, mas Ele quis não passar, ele quis passar, rapaz, ele quis passar a mão. Eu quis passar a mão, mas não tem jeito não, também tenho. Então, gente, inclusive ele não canta mais, mas foi uma das músicas. Disso, cantasse. Aí eu parei e disse assim, onde está a adoração? Não tinha adoração. Aí eu voltei, minha esposa é ministra de louvor, como a sua também, e disse, vai lá e canta uma música de adoração. Ela quase se divorcia de mim na hora ali, né? Compreendeu. A gente acabou de cantar, vai lá e prega e tal. Não, eu quero uma música, o Senhor quer uma música de adoração. Então, toda vez que eu estou num culto agora, onde está a adoração? Eu já paro e vou buscar. Deus quer ser adorado genuinamente. Deus quer que a sua palavra seja pregada genuinamente. Eu fico pensando o como e o quanto Deus quer salvar, o quanto Deus quer transformar vidas. Ele quer mudar a vida das pessoas, mas está faltando a verdadeira palavra de Deus, está faltando o verdadeiro confronto da luz com as trevas, porque foi esse confronto que promoveu esse avivamento que nós estamos falando lá de... Então, o movimento de santidade então seria metanoia o tempo todo. Sim. E igreja reformada sempre se reformando o tempo todo. Amém. Né? Reformando da maneira de Deus, né? Não da maneira de Deus. Com certeza. Eu até vinha conversando com o pastor Miguel na última... Logo após a gente ter gravado a entrevista sobre Savonarola, e falando, às vezes está faltando reformar. O pessoal está reformando só a instituição e não está reformando a verdade bíblica, que é o principal, né? O evangelho, a forma de apresentação do evangelho. Deixa eu falar uma coisa. Ele estava falando sobre essa questão da espiritualidade, da religiosidade. Nós estamos passando por uma reforma na nossa igreja lá em Piedade, nos 2 sentidos. Estamos fazendo uma reforma do templo, né, que, na verdade, ainda não quebramos nenhum tijolo, mas está quase chegando a hora de meter o martelo lá para derrubar tudo e reerguer.
Mas estamos também fazendo uma reforma da nossa maneira de trabalhar com as coisas de Deus. E aí eu achei muito interessante, porque a gente está dando um valor maior para o discipulado. Amém. E eu acabei de preparar um livro que é Os Primeiros Passos, né? E aí chegou não só mas alguns irmãos na igreja disseram assim: pastor, eu não gosto desse tipo de trabalho. Eu digo: como isso, cara? Como que você não gosta de fazer o que Jesus mandou a gente fazer? Fazer discípulos de todas as nações. Discipular, preparar as pessoas, fazer com que elas compreendam a verdade do Evangelho, cresçam. Dá trabalho. É muito melhor você deixar ele lá no canto, fazer o que quer, dar uma diversãozinha para ele, dar o celular para ele ficar brincando e está tudo certo. Mas isso dá trabalho, mas é a maneira de Deus de fazer as coisas. E a gente está fazendo isso e tem quem seja contra. Já teve gente que saiu da igreja, inclusive, porque não concorda com esse tipo de trabalho, de evangelismo, de tudo. Eu digo: meu Jesus, o que é isso? Uma questão basilar, né? É verdade. Pastor, teve uma coisa que o senhor falou, que ele surgiu influenciado pelo movimento de santidade da Igreja Nazareno, mas quais foram as outras igrejas que também nasceram? Ok. Pelo menos as principais, que deve ter nascido um bocado aí. Certamente. Como eu disse, esse movimento de santidade, ele proporcionou o surgimento de vários grupos de santidade, vamos dizer assim, grupos que oravam, grupos que discipulavam, grupos que cuidavam de pessoas. Eu me lembro de uma história da Susana Wesley, a mãe do John Wesley, que ela começou uma reuniãozinha lá na cozinha dela, com algumas mulheres, e essa reuniãozinha chegou a 300 mulheres. Eu acho que já não foi dentro da cozinha, né? Porque tá 300... Não, eu acho que a casa deles devia ser muito grande, porque ela tem acho que 17 filhos ela teve, se não me engano. Exato. Mas será que filhos, cabia né? 300 pessoas na cozinha? Um quintal, E eu fico dependendo pensando, do quintal. eu fico pensando quanto cuscuz não era para alimentar esse povo todo. Mas vamos lá. Se fosse aqui era bom porque rende, cuscuz rende. Então, ela tinha 300 mulheres na casa dela. E o que acontece? Tinha menos gente na igreja. Então, a liderança da igreja chamou o pastor, que era o marido dela, e disse: o senhor precisa resolver isso. Está tendo mais gente na sua casa do que na igreja. Então, nós não admitimos isso está errado, tem que parar com isso. Aí ele foi lá, não vai lutar contra a liderança da igreja, ele chamou a mulher dele e disse: Susana, olha, está acontecendo um problema aqui, a gente precisa resolver isso, tem mais gente nessa reuniãozinha que você está fazendo aí do que no domingo na igreja. Então, eu exijo que você pare. Ela olhou para ele e disse: eu paro. Você está exigindo, eu vou parar. Agora você vai responder diante de Deus pela vida dessas 300 mulheres. Aí ele falou: continue. Chicota, claro. Na hora, eu prefiro enfrentar o grupo da igreja, a liderança da igreja, do que Deus. Né? Então, vários grupos como esses surgiram e muitos deles se transformaram em igrejas. Alguns ficaram pelo caminho, como eu disse, faltou a solidez da doutrina, que é importantíssimo em todo. Tem gente que não gosta de culto de doutrina, não gosta de estudar a palavra, mas é importantíssimo, como você disse, basilar. Na nossa vida, se não tiver a base da doutrina, nós não vamos a lugar nenhum. Então, vários desses grupos de santidade, eles se transformaram em igrejas. O primeiro seria a própria igreja metodista, que surgiu do próprio John Wesley. E temos outras, como a Igreja de Cristo também surgiu de grupos como esse. A Igreja Menonita, também uma igreja que surgiu desse movimento de santidade. E a Igreja do Nazareno, que é a que nós conhecemos hoje, e que, principalmente, hoje, algumas igrejas individuais, em algumas dessas outras denominações, elas lutam pela questão da santidade, mas a Igreja do Nazareno ela tem como a sua bandeira principal a questão da santidade e obediência realmente ao Senhor. Permitir que o Espírito Santo ministre sem os exageros do neopentecostalismo, mas realmente segundo a direção da palavra, levando vida ao coração das pessoas. Eu entendo que essa é, como eu disse, a nossa missão, a nossa responsabilidade. Por isso, a questão da música é tão importante. O que é que a gente está cantando? O que é que a gente está levando ao coração das pessoas? Porque a música tem um poder que ninguém tem o direito de duvidar.
né? Ela entra, leva a doutrina, tem outras músicas que a gente não canta e que às vezes eu vejo até sendo cantado em outras igrejas do Nazareno, mas pelo menos lá na nossa igreja a gente tem essa preocupação. A gente sempre analisa a questão da doutrina que está sendo passada. Aí, de vez em quando, escapam umas como restitui, mas a gente vai realmente levando. Então, pelo menos essas 4 igrejas eu gostaria de citar. Massa. Pastor, pensando aqui na mensagem de John Wesley e companhia, e eles tiveram resistência da igreja na época, não tiveram os púlpitos cedidos para essa mensagem, e que uma das tristezas de John Wesley, e que o próprio Whitefield o aconselhou, cara, não tem por que você estar triste se a tua igreja não abre as portas. Vá para os campos. Vá para a rua. Vá para a rua, vá para as fábricas. Ok. Hoje em dia, John Wesley, dentro do nosso contexto hoje, igreja, as nossas paróquias dariam nossos púlpitos para que ele pregasse o que ele pregava, ou ele teria que ir para as praças das nossas cidades? Rapaz, excelente pergunta, viu? Eu não sei. Eu teria o maior prazer do mundo de dar o meu púlpito para o Wesley, mas não sei quantos teriam esse mesmo prazer. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi em São Paulo e eu vi algo que me entristeceu dentro da igreja. E eu lembro que eu estava num congresso e eu fui para o meu quarto e comecei a chorar e a orar ali e dizer, Deus, eu não quero ver isso dentro da igreja do Nazareno. Naquele momento, lá no quarto, Deus falou para mim, por que você não fala? E aquilo foi muito forte. E eu disse, eu não tenho voz. Na época, 1998, 21 anos atrás. Eu disse, eu não tenho voz. Eu era pastor de uma igrejinha de 40, 50 membros lá em Maceió, começando. Eu disse, como é que eu vou ter voz para falar a essa igreja, a essa denominação? E ali Deus disse, eu vou lhe dar voz. E eu, sinceramente, não esperei que essa voz chegasse. Mas eu conheço Deus a quem eu sirvo e Ele realmente me deu voz. Está aqui o pastor Alex. Ele sabe que hoje eu tenho voz dentro da igreja. Não sou dono de nada, chefe de ninguém, mas pelo menos eu tento ser uma voz que clama no meio do deserto. Então eu gostaria muito de ter Wesley no púlpito da minha igreja. E eu não sei se eu colocaria ele no púlpito, eu acho que eu ia botar ele para pregar lá fora, porque ia ter muita gente e não ia caber. Mas a gente precisa realmente desse avivamento, o avivamento que nos confronta com a palavra, nos leva realmente a viver o que Deus tem nos chamado a viver. Amém. Pastor, quais as literaturas ou livros o senhor indicaria para o nosso público, né, para que a gente possa ter mais informações sobre o movimento de santidade, já aproveitando aí para as dicas culturais? Ok. Antes de falar dos livros, eu queria falar um pouco de alguns heróis que às vezes a gente tem desprezado. Eu conheço um homem que, na minha vida, ele tem uma influência tremenda. Eu sou fã de carteirinha dele por conta do ministério profético que ele tem, não no sentido que a gente falou ainda há pouco. A palavra, muitas vezes, ela perde o seu real sentido. E aí, quando a gente fala os ministério profético, o pessoal já fica assustado. Uhum. Não, eu estou falando do meu superintendente, pastor Rubens Rodrigues. Cara, esse homem é um profeta, um homem de Deus na minha vida, na geração. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ser contemporâneo dele. Eu não fui contemporâneo de Wesley, mas eu sou contemporâneo do pastor Rubens. E ele é realmente alguém a ser ouvido, ele é alguém a ser seguido no bom sentido. Uma outra pessoa, que aí entra mais para a questão dos livros, que tem feito um trabalho tremendo, mas muitas vezes mal compreendido e não tem tido a valorização devida, é o pastor Eduardo Vasconcelos. Ele é o dono criador, né, e dono da Sal Cultural, que é uma editora que tem
trabalhado nessa questão de literatura de santidade. Então, eu sei que existem outras, tem a Conexão, se não me engano, tem outras editoras que têm trabalhado nisso, mas eu queria trazer aqui 4 títulos, inclusive o meu livro, A Fé que Move a Mão de Deus, ele também foi lançado pela Saúl Cultural. Mas nem vou falar do meu livro dentro desse aspecto. Mas comprem, viu? É muito bom. A Fé que Move a Mão de Deus, do pastor Jademir Barbosa. Isso aí. Mas esses 4 livros são da Saúl Cultural. O primeiro deles, que eu acho um dos livros mais fantásticos que eu li até hoje, chama Jovem, Incansável, Não Mais Reformado, do Rustin Fischer, que é da Saúl Cultural. Esse livro é fantástico. Procurem ele. O pastor Eduardo vai estar em Boa Viagem no dia 31. Eu depois passo para vocês a igreja onde ele vai estar. Ele vai estar ministrando e certamente vai ter todos esses livros lá. Quem tiver interesse vai pegar depois no Cuscuz Cast. Isso aí. O segundo livro seria A Tradição de Santidade e do Pentecostalismo, do historiador Vincent Scheinan. Também esse é lançamento da Saúl Cultural. Terceiro, Trindade Santa, Povo Santo, a Teologia da Perfeição Cristã, do professor nazareno Thomas Noble. E o quarto, Uma Teologia do Amor, da teóloga nazarena também, Mildred Bangs Winkup. Então, esses 4 livros, eles tratam do tema que a gente está desenvolvendo aqui e com um bom enfoque na questão doutrinária, porque, como eu disse, não há avivamento sem palavra e não há permanência no avivamento se não houver uma doutrina sadia. Amém. Amém, amém. E aí, brother, quais são as tuas dicas? Minhas dicas, cara, vou indicar aqui o livro Sermão do Monte, de John Wesley. Você pode encontrar aí pela Amazon, os outros serviços, né, pela internet, sobre a pregação de John Wesley em cima do Sermão do Monte. Bem, eu vou continuar indicando, dia 9 de novembro, na Igreja da Lagoinha, em Boa Viagem. A UREV Recife vai estar iniciando as atividades com o seu workshop. Eu vou estar dando workshop Igreja a Serviço da Cidade. Renata, a patroa, vai estar falando sobre fotografia, introdução à fotografia, né? O nome do workshop dela é Vamos Falar sobre Fotografia. E é um ambiente onde a gente vai discutir igreja e cidade, sua função de transformação da cidade, sua função em ser a resposta de Deus para a cidade, né? Entendendo todas as suas mazelas, adentrando na cultura e sendo um agente da graça de Deus para a vida das pessoas. Então, não deixe de ir, inscrições estão abertas. Se quiser o link da inscrição, você pode acessar o UREV Recife no Instagram, ou o meu Instagram, Ediel Siqueira, ou o de Renata Siqueira. Lá na bio tem o link, tá certo? No mais, agora vamos para as considerações finais. Estamos finalizando aqui esse encontro. Quero agradecer. Eu quero agradecer, porque para mim é massa. Diga, é o seguinte, abre o coração, eu venho de raiz presbiteriana, olha, certo? Não tem zero preconceito disso. E eu também venho. Zero, amém por isso. E... Não, nessa mesa aqui, a origem é tudo reformado. Exato. E o pior é que os 3 estão em igreja de santidade. A igreja missionária, de onde a Farol faz parte, o Farol faz parte, ela é uma igreja de linha armínio-wesleyana. Isso. Então, respinga, né? Sim. Entendeu? Então, para mim é um prazer me aprofundar nisso, saber. Eu acho que eu fui o maior aluno aqui, porque realmente eu sabia menos e para mim foi ótimo. Quero muito agradecer e, tendo o livro aí para o senhor produzir, avise que a gente vai lançar aqui. Eita, Jesus. Não, inclusive Tá a porta aberta. fica aberta. Não. Material Tá aberta, preparado, inclusive, quiser vir aqui a gente debater sobre o tema. inclusive vai ser sugestões de fantástico. pauta. Gente, eu tenho... Ele sabe que eu lanço todo dia no WhatsApp meditações diárias, que a princípio era para casais, mas hoje vai para todo mundo. E esse material, eu tenho ele, dá para produzir de 3 a 4 livros, para não fazer um livro grandão, né? Não vai adiantar. No cuidado de família, com o tema do cuidado de família. Não saiu ainda porque falta dinheiro. Então, quando
quando chegar o dinheiro, esse daí, A Fé que Move a Mão de Deus, eu passei 3 anos para lançá-lo, até um dia eu cheguei no escritório e disse assim, Deus, para que o Senhor me deu isso? Se não era para lançar, então, para que o Senhor me mandou escrever o livro? Na semana seguinte, o Eduardo ligou para mim, a gente não se conhecia, ele ligou para mim e disse, eu soube que o senhor está querendo lançar um livro, e aí saiu, então, A Fé que Move a Mão de Deus. Deus, ele tem interesse e ele responde. Então, chegar o tempo que certamente vai surgir a grana e a gente vai fazer, que para Deus não é nenhum problema. Eu queria eu disse que ia dizer onde é que o pastor Eduardo vai estar, no dia 31, que é o dia da reforma. Ele vai falar sobre o tema A Reforma e a Renovação Espiritual, aspectos eclesiológicos, ministeriais e sociais, na Igreja Semear, na Rua Ministro Salgado Filho, 77A, em Boa Viagem. Domingo, dia 31/10, às 19 horas. Então, ele certamente vai estar com esses livros que eu indiquei, e você quiser adquirir, vai lá. Talvez eu até esteja presente com ele, mas só para assistir e dar um abraço nele. Pastor, o senhor deseja colocar aqui o seu Instagram, o Facebook, para que as pessoas possam seguir, acompanhar pelas redes sociais, ou até pedir para receber, né, diariamente as devocionais que o senhor tem enviado para nós? Bom, as meditações eu mando pelo Zap. Então, é o 999190786. Pode entrar em contato comigo pedindo para receber as meditações, envio gratuitamente. Código 81. Código 81, muito bem observado. E também eu tenho o Facebook, revjademir@hotmail.com. Pode procurar Rev Jademir, no Google já aparece a minha página. Tenho também Instagram, mas não sei o endereço assim não. Procurando você acha. Rev Jademir. Achou o Facebook, achou o Instagram. Acho o Instagram, tranquilo. Eu estou sentindo falta de uma coisa. Diga. Você disse que ia me fazer uma pergunta sobre um tema que a gente viu lá no seminário, tudo, e não fez. Vai querer fazer ainda? Ou quer me convidar outro dia para comer outro cuscuz? Posso fazer, Gel? Você que manda aqui, cara. Não mando nada, não. Quem manda aqui é Deus. Pastor, a pergunta, consequentemente do movimento de santidade, gerou-se, claro, a base. Então, vamos fazer a questão da doutrina, fechou tudo certinho. E dentro da doutrina... Ediel, no início, ele falou aqui que descobriu que só vai para o céu se for o quê? Sim, como foi? santo. Aí a gente toca nisso e depois vai embora sem falar nada. E a turma vai começar a dizer, peraí, que programa é esse? Exato. Pois é. Claro. A pergunta, então, pastor, é que o processo de inteira santidade, de inteira santificação, ela é a passagem garantida do novo crente aos céus ou não? Se não, nos explique por quê. Ok. Ou seja, para ser salvo, tem que passar pela inteira santificação. Pronto, deu uma resumida massa. Deu uma resumida massa. Na verdade, queridos, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Crê em quem? No sacrifício de Cristo, não só na pessoa. Tem gente que diz assim, não, eu creio em Jesus, mas crê que ele veio, crê que ele existiu, mas você crê de forma salvífica, ou seja, você crê que ele é o seu Senhor e Salvador, você se entrega a isso, porque a salvação, ela é pela graça, mas ela não é de graça, né? Houve um preço a ser pago e existe um preço de obediência, de valorização do sacrifício, porque a graça não é irresponsável. Não, eu entro na fila do sim e aí tá tudo tranquilo, eu vou para o céu, eu vou ter tudo, simplesmente porque eu levantei minha mão um dia na igreja e disse que quero que associe meu nome aí ao sacrifício de Cristo. Não é simplesmente assim. Bota meu nome na lista. Eu entrei na fila do sim. Quem quer receber alguma coisa, entra na fila do sim. Quem não quer, fica no não. Não é entrar na fila do sim. Agora, a cruz de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Eu não posso, de forma alguma, querer acrescentar qualquer outra coisa a esse sacrifício de Cristo. A expiação de Cristo na cruz é suficiente para a nossa salvação. O que é a inteira santificação, o que é o batismo com o Espírito Santo, é o preparo de Deus para a missão que ele tem para cada um de nós. Então, no momento em que Isaías chega diante do Senhor e ele se reconhece como um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios, e aí o Senhor vem,
A brasa viva do altar toca onde? Nos lábios. Nos lábios. Por que não tocou na orelha, na testa, na mão? Porque ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Eu preciso que Deus toque, transforme, restaure os meus lábios. E aí o Senhor toca, ele é restaurado, a vida dele muda, e aí o Senhor pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora, eis-me aqui. Eu estava pronto para morrer, porque era um homem de lábios impuros. Agora eu estou pronto para servir ao Senhor, porque Amém. a brasa viva do altar realmente me tocou. E enquanto o senhor estava falando aqui, Sim. eu descobri seu Instagram. Olha. Então, gente, se quiser seguir o pastor Jademir no Instagram, @Jademir Barbosa. Tá simples, tá lá. Coisa boa. Pois é, rapaz. tá lá. Na hora, feito caldo de cana. Feito caldo de cana. Então, Descobrir o Instagram do pastor Jademir é fácil. Difícil é descobrir onde é que está o cuscuz nessa história aqui. rapaz. Cara, Vamos ter que Ei, finalizar no para a próximo. próxima. é verdade. Não, que ele virá nas Virá, outras. virá. Amém. Ele Não, virá, né? se não vier para falar, venho para comer o cuscuz. Tá bom. Seja por isso. Tá massa. Mas você me perguntou de considerações finais, né? Eu quero simplesmente dizer isso, que Deus, ele tem confiado a nós, não a igreja do Nazareno, mas a sua igreja, né? A sua igreja espalhada pela face da terra, que está aí em várias, não em todas, mas em várias dessas denominações, que simplesmente é uma forma do povo se organizar. Mas Deus espera que a sua mensagem possa atingir o coração do pecador. E ele confiou Amém. isso não aos anjos, ele confiou isso não às pedras, ele confiou isso à sua igreja. Então, que nós Amém. possamos dar continuidade a esse movimento de santidade no poder da pregação da palavra do Senhor e na ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. 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 Queremos agradecer aqui pela sua presença, reverendo Jademir Barbosa, por estar conosco aqui nesse período, onde com certeza, através das perguntas, todos nós fomos alunos, né, Diel? Pudemos compartilhar, aprender um pouquinho, a refletir, né, na nossa mensagem, se a nossa mensagem ela está alcançando os perdidos ou se está alimentando a nata religiosa das nossas comunidades. E fica aí o grande desafio também até na nossa conduta de vida, né? O que nós temos como definição de santidade, o que nós temos vivido como santos, qual é a representação dessa visão, que não foi nova na vida de John Wesley, pelo contrário, já é um mandamento desde o Antigo Testamento para que o seu povo seja santo como Deus é santo, e ali permeia através do seu Filho Jesus. E nós estamos muito felizes, muito obrigado pela sua disponibilidade. As portas estão abertas aqui do Cuscuz Cast, prometendo que na próxima, no mínimo, vai ter um prato de cuscuz com uma galinha guisada. Vocês viu? Para degustarmos aqui antes do programa. E, gente, muito obrigado pela sua presença, você que nos escuta. Eu quero motivar a vocês aí que têm acompanhado nosso trabalho. Curta o nosso Instagram, né? Cuscuz Cast, na página do nosso Instagram. E também você que nos ouve em nossas plataformas digitais, por favor, dá a tua curtida ali para que nós possamos nos identificar e para que a cada novo produto você possa receber esse material. A notificação é muito importante, já tem muita coisa boa lá e vai ser muito bacana ter você conosco nessa parceria, tá bom? Indiquem para os outros, pelo amor de Deus, indiquem para os outros, entendeu? E sejam nossos mantenedores também. R$10 não é nada por mês. Você dá para poupar uma coxinha, você dá os R$10 pra gente e ainda fica mais magro. É verdade. Tá certo? Então, Deus abençoe, gente. Beijo para vocês. Fiquem na paz. Beijo do gordo. Tchau, tchau. Tchau. E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desce besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Este podcast foi editado por Monique Laureano.